Cádmo e Tebas, livro 3 das Metamorfoses de Ovídio. Já o deus deposta a figura de enganoso touro, se dera a conhecer e chegar às terras de Dicta, quando o pai da jovem desconhecedor do rapto ordena Cádmo que a procure e, simultaneamente condoído e cruel, aponta-lhe o exílio como castigo se não a encontrar. Percorrido o mundo, quem de fato poderia surpreender as infidelidades de Júpiter? O filho de Agenor evita a ira paterna pelo desterro da pátria e, suplicante, consulta os oráculos de Febo, perguntando que terra deve ele habitar. Responde-lhe Febo: num descampado virá ao teu encontro uma vaca que não foi ainda sujeita ao jugo, nem se submeteu ao curvo arado. Toma-a por guia e segue seus passos, e no prado onde ela repousar, funda uma cidade e dá-lhe o nome de Beócia. Malcádmo tinha descido da gruta Castalha, vê vir lentamente só uma vaca que na cerviz não ostentava sinal algum de servidão. Foi atrás dela, seguindo-a passo a passo, e em silêncio adora a Febo que lhe indicou o caminho. Tinha já passado as águas do Cefiso e os campos de Pânope. A vaca parou e, erguendo ao céu sua bela fronte de altos cornos, faz vibrar o ar com os seus mugidos, e olhando para trás, para os companheiros que lhe seguiam os passos, deitou-se descansando o flanco na erva tenra. Cádmo dá graças, beija a terra estrangeira e saúda os desconhecidos campos e montes. Prepara-se para ofertar a Júpiter um sacrifício. Manda seus criados buscar água para as libações a uma fonte viva. Havia ali um velho bosque nunca violado por machado alguma. No meio, havia uma gruta coberta de ramos de salgueiro, rica em água, que formava, pelo amontoado das pedras, uma pequena abóbada. Ali vivia escondida, no seu interior, a serpente de Marte, que se distingue pela crista dourada. Seus olhos cintilam fogo, todo o seu corpo é veneno. Dardejam suas 3 línguas, os dentes dispõem-se em fiada tripla. Quando, com um passo em falso, chegaram ao bosque os que partiram da nação Tíria, e ressoou a urna baixada à água, do fundo antro ergueu a cabeça, a azulada serpente, que soltou um horrendo silvo. Das mãos caíram-lhes as urnas, o sangue deixou o corpo, e súbito tremor apossou-se-lhes dos aturdidos membros. Enrosca aquela os escamosos anéis em giratórios arcos, e de um salto encurva-se num arco imenso. Elevando rapidamente no ar, mais de metade do corpo, inspeciona todo o bosque. Seu corpo, a ser todo visto, é tão grande como o da que separa as 2 ursas. De repente, preparem-se eles o combate, ou a fuga, ou impedisse-lhes o medo uma ou outra iniciativa, lança-se sobre os fenícios. Mata uns à dentada, outros com seu amplo abraço. Com o pestífero sopro de seu funesto veneno, mata os restantes. O sol, no zênite, tornara diminutas as sombras. Inquieta-se o filho de Agenor com o que possa causar a demora de seus companheiros, e vai procurá-los. Era seu escudo a pele de um leão, arma, uma lança com reluzente ferro, um dardo e uma coragem mais válida do que qualquer arma. Logo que entrou no bosque, viu os corpos sem vida e, sobre eles, vitorioso, um inimigo de gigantesca envergadura que lambia os ferimentos com uma língua ensanguentada. Exclamou: serei o vingador da nossa morte, corações fidelíssimos, ou serei vosso companheiro. Disse-o, e com sua destra, levantou um enorme pedregulho que arremessou contra a máxima força. Com o impacto destes, teriam sido abaladas altas muralhas e soberbas torres. A serpente ficou ilesa. Protegida pelas escamas de espécie de coraça e pela dureza da sua negra pele, repeliu do corpo os violentos golpes. Não venceu, porém, com essa mesma dureza, o dardo, que se deteve fixamente a meio da curvatura de sua flexível espinha, mergulhando todo o ferro em suas entranhas. Exasperada pela dor, a fera volveu a cabeça sobre o dorso,
Olhou a ferida, mordeu a haste lacravada e, fazendo-a oscilar violentamente em todas as direções, arrancou-a, por fim, do dorso. Mas o ferro ficou cravado nos ossos. Então, depois de nova razão se acrescentar a seus costumados furores, entumecem-lhe as fauces com as veias túrgidas, rodeia-lhe os pestilentos beiços uma espuma branca. Roçada pelas escamas, ressoa a terra, e o bafo que exala de sua fauce, qual estige, corrompe e envenena o ar. Enrola-se agora em espirais que formam um espantoso arco. Ergue-se, entretanto, mais hirta que um alto tronco, e investe com incontrolável ímpeto qual rio que a água da chuva fez subir, derrubando com o peito as árvores que se lhe opõem. O filho de Agenor recua um pouco, sustém investida com o espólio do leão, e, de lance riste, mantém distante a falsa ameaçadora. Enfurece-se a fera e desfere no ferro, inúteis golpes cravando-lhe os dentes na ponta. De seu venenoso palato começara já o sangue a escorrer e tingia, ao espalhar-se, a erva verde. O ferimento era ligeiro, porque se furtava ao golpe e retraía o colo ferido e, com um movimento de recuo, retirava a ferida ao ferro e não consentia que fosse mais fundo. Até que o filho de Agenor, seguindo-a sempre, firmou o ferro cravado nas falsas até um carvalho lhe cortar a retirada e a cerviz trespassada juntamente com o carvalho. A árvore curvou-se ao peso da serpente e o tronco rangeu ao ser batido pela extremidade da cauda. Enquanto o vencedor contempla a envergadura do inimigo vencido, ouve-se de súbito uma voz, e não era fácil saber de onde vinha, mas foi ouvida. Por que admiras, filho de Agenor, a serpente morta? Também tu, feito serpente, has de ser admirado. Estarrecido por longo tempo, perdera a razão e a cor, seus cabelos ficaram eriçados de terror gélido. Eis que Palas, a faltora do herói, descida das alturas, se apresenta junto dele e lhe ordena que semeie em terra lavrada os dentes da serpente, germe de um povo futuro. Obedece e, à medida que, pela pressão do arado, o sulco se abre, lança à terra, obedecendo às ordens, os dentes sementeira de mortais. Então, coisa prodigiosa! A leiva começa a mover-se. Dos sulcos saem primeiro a ponta da lança, em seguida elmos que abanam o penacho colorido. Logo surgem ombros, peitos, braços carregados de armas, e espalha-se uma seara de homens armados de escudo, como quando no teatro, em dia de festa, se ergue o pano de boca. Costumam erguer-se quadros que mostram primeiro a face e mostram o resto aos poucos, e elevando-se progressivamente, se tornam visíveis por completo e assentam a base no rebordo do tablado. Assustado com o novo inimigo, prepara-se Cadmo para pegar em armas. Da multidão que a terra acabara de criar, gritam deles: deixa, e não te metas numa guerra civil. E, ao mesmo tempo, atinge com ferro um de seus irmãos nascidos da terra, que lhe estava à mão. Ele próprio tomba sob a ação de um dardo lançado de longe. Também aquele que lhe dera a morte não lhe sobrevive e exala o hálito vital recebido há pouco. Todo o grupo entra em fúria a exemplo destes e, em guerra intestina, tombam os irmãos recentes por ação de golpes recíprocos. A juventude, a quem coube em sorte o espaço de uma breve vida, golpeava já com o peito ainda quente a mão ensanguentada. Eram 5 sobreviventes, e Quion era um deles. Este, por ação de Tritônia, tirou as armas ao chão e pediu e fez a promessa de uma paz fraterna. O estrangeiro que vinha de Sidon teve estes por companheiros de ação, quando fundou a cidade que o oráculo de Febo lhe determinara. Tebas era já a cidade. Já podias, Cadmo, em teu exílio ser dito feliz. Como sogros, couberam-te em sorte Marte e Vênus. A isto acresce a descendência que tão ilustre esposa te proporcionou, tantas filhas e tantos filhos, e os netos, doce penhor do amor, também eles já na juventude. Mas deve esperar-se sempre pelo último dia do homem. Ninguém deve ser considerado feliz antes de morrer e antes de receber as honras finais.